Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Muito bom dia para todos, excelente terça-feira para todos nós. Bom, turma, começando com a agenda do dia de hoje. Vamos lá? Dessa terça-feira. Tudo começa às 3 horas da tarde com o Campeonato Paulista Sub-20. São Paulo e Desportivo Brasil, Corinthians e Ibrachina, Palmeiras e Novo Horizontino. O Santos vai encarar aqui, vamos ver certinho. Passa daqui a pouco, gente. Bom, Campeonato Paulista Sub-20, todos esses jogos, 3 horas da tarde. Vamos em frente. Vamos lá, gente, com mais jogos dessa terça-feira. Santos e Mirassol, 3 horas da tarde, Campeonato Paulista Sub-20 também. 4 horas da tarde, Fortaleza e Horizonte, Campeonato Cearense Sub-20, 4 horas da tarde. 7 horas da noite, Brasil e França, Copa do Mundo Feminina Sub-20, 7 horas da noite. No mesmo horário, Mirassol e América Mineiro, Série B, Campeonato Brasileiro, 7 horas da noite. Às 9h30 da noite, vamos ter Coritiba e Guarani, 9h30 da noite, Série B, Campeonato Brasileiro também, nessa terça-feira de futebol. Não são tantos jogos, mas essa é a agenda da terça-feira de futebol. Vamos lá, gente, iniciando os resultados do dia de ontem. América do Rio e Volta Redonda, 1-1, Copa Rio. Atlético Três Corações, 0, Guarani de... Como é, rapaz? Vindinópolis. Bom, Guarani de Minas Gerais, 2. Guarani de Minas Gerais, 2. Atlético Três Corações, 0. Beleza? Segunda divisão, Campeonato Mineiro. Aqui também. O Ginásia venceu o Argentino Júnior por 1-0. O Central Córdoba, o Atlético Central Córdoba, empatou com o Godoy Cruz por 1-1. Campeonato Argentino também aqui. Vamos em frente com mais resultados. Bom, gente, resultados aqui do fim de semana que eu acabei não passando. Pela segunda divisão do Campeonato Paraibano, o Sport Clube Lagoa Seca venceu por 2-1 a Queimadense. E o Alto Esporte da Paraíba venceu por 1-0 o Cruzeiro, da Paraíba. Beleza? Segunda divisão, Campeonato Paraibano. Vamos em frente. Vamos lá, gente. Série C, Campeonato Brasileiro. Tivemos o Atlético de São João del Rei vencendo na casa do Londrina, lá no Estádio do Café, o Londrina por 3-2. Beleza? Atlético de São João del Rei 3, 2 para o Londrina. Série C, Campeonato Brasileiro, resultado de ontem. Pela Série B, tivemos aqui Operário 0, Brusque 0. E Sport 3, Ituano 2. Série B, Campeonato Brasileiro, resultados de ontem também, gente. Bom, vamos lá, galera. Antes de começar notícias do Mercadão da Bola, deixa eu só corrigir um placar de um jogo, que esse jogo aconteceu aqui no domingo, né? Eu até já passei esse resultado, mas eu passei de maneira equivocada, que foi Paysandu e Goiás. Eu falei que o placar do jogo teria sido 0-0 e não, foi 1-1. Beleza? Paysandu e Goiás. Série B, Campeonato Brasileiro. Então, correção feita. Já partindo para notícias do Mercadão da Bola. O Galatasaray da Turquia contratou por empréstimo. Nesse último dia de janela de transferências eu vou explicar, certo? Porque o Galatasaray é da Europa, mas eu vou explicar sobre isso. Contratou por empréstimo sem opção de compra o atacante Osimhen do Napoli. Beleza? Só por essa temporada. O Al Ittihad da Arábia Saudita confirmou as contratações do Galeno, atacante brasileiro do Porto, por 50 milhões de euros, e do Danilo Pereira, volante barra zagueiro português do PSG, pelo que eu entendi, por 5 milhões de euros, ou foi 11 milhões, bom, vou dar uma pesquisada e trago depois. Mas Danilo Pereira, volante português, é o mais novo reforço do Al Ittihad da Arábia Saudita. Vamos em frente. Gente, só continuando a dizer,
Aqui vou só explicar essa situação porque, como eu já trouxe isso e de fato aconteceu, a janela de transferências na Europa, certo? Fechou na última sexta-feira. Aí você pode dizer: Ah, mas Ítalo, como é que tu tá falando aí que o Galatasaray confirmou contratação nessa segunda-feira, se a janela já fechou e fechou na última sexta-feira? Bom, gente, o que eu esqueci de dizer, e na verdade acho que até disse, mas não especifiquei, é que a janela que fechou na última sexta-feira foi para as principais ligas europeias, as ditas principais ligas europeias, como por exemplo a alemã, a espanhola, a inglesa e a italiana. Algumas outras ligas europeias que não são ditas como as principais, eu discordo, mas não são ditas como as principais. Essas só fecharam a janela de transferência no dia de ontem, que é o caso da portuguesa, é o caso da turca, por exemplo. Por isso que o Galatasaray contratou. E os amigos vão ver que clubes portugueses também contrataram, beleza? Nesse último dia de janela. Então é isso que eu queria explicar, beleza? Então a janela ontem fechou em todo canto do mundo. Não tem mais nenhum canto, não tem mais nenhum continente ou país, seja lá como for, que esteja contratando jogadores agora, certo? Então fechou a janela em todo lugar no dia de ontem. Vamos em frente com mais contratações, galera. Vamos lá, gente. O PSV da Holanda. Essa contratação foi feita na última sexta-feira, mas foi confirmada ontem, né? No caso, o Adama Nagalo, zagueiro, fechou com o PSV até 2029. PSV da Holanda, né? Só confirmando, gente, 5 milhões de euros, tá? Foi o que o Al Ittihad da Arábia Saudita pagou para ter o zagueiro barra volante Danilo Pereira junto ao PSG, tá bom? Prometi que ia trazer informação e trouxe aí. Vamos em frente com mais coisas. Vamos lá, galera. Vamos ver aqui o nome certinho. Vamos lá. O Botafogo confirmou 2 contratações, gente, nesse último dia da janela de transferências. Por empréstimo, o Adrielson tá de volta do Lyon até o final dessa temporada, o zagueiro Adrielson. E o Alex Telles, que rescindiu o contrato ontem com o Al Nassr, lateral, fechou com o Botafogo até 2026, beleza? É o mais novo lateral do Fogão. Vamos em frente. Bom, gente, eu já falei desse jogador em vídeos passados, mas Máximo Domingues, jogador suíço, foi oficializado pelo Vasco da Gama. O contrato vai até 2028. Esse jogador, como falei, suíço, né? Meia que vem lá do futebol português. O Fluminense que também oficializou, tá? Contratação aqui do Gabriel Cifuentes, que chega do Júnior Barranquilla, em definitivo para o Fluminense. Outra situação, o Olympiacos da Grécia oficializou também ontem a contratação do jogador William, aquele mesmo, ex-Corinthians, também aqui Fulham, né? O meia, ex-seleção brasileira, é o mais novo reforço do Olympiacos, vai jogar junto a Rodinei, também lá no Olympiacos, outro brasileiro, né? Vamos em frente. Vamos lá, galera. O Bragantino confirmou 3 contratações, tá? Nesse último dia da janela. As contratações do zagueiro colombiano Sérgio Palacios, em definitivo, né? Esse jogador até estava no Bragantino, mas agora fica em definitivo no clube. Também aqui João Neto, meia que vem do futebol português, veio do Famalicão, pelo que eu entendi, chega para o Bragantino também. E o atacante Arthur Souza, pelo que eu entendi, acertou com o Bragantino até 2028. Beleza? Esse jogador que é ex-Corinthians, é mais um reforço do Bragantino. O Bragantino que até tentou a contratação do Carlos Vinícius, atacante do Fulham, na Inglaterra, mas não obteve sucesso. Vamos em frente. O Vila Nova de Goiás confirmou a contratação do zagueiro Dankler, que sai do Retrô e por empréstimo vai lá pro Vila Nova de Goiás até o final da Série B. Vamos em frente. Vamos lá, gente, para mais contratações. O Porto de Portugal, que já havia contratado esse jogador desde a última sexta-feira, oficializou apenas ontem Thiago Tijaló,
beleza? Que vem do futebol italiano, fecha com o Porto de Portugal. Por 11 milhões de euros, o Benfica fechou a contratação do jogador Arctoglu. Pelo que eu entendi, é um lateral, que faz também a ponta. Chega do Galatasaray por 11 milhões de euros. É o mais novo reforço do Benfica. Vamos lá, gente. O atacante Cassiano, que já passou até pelo Santa Cruz aqui no Recife. Ele passou pelo Internacional também, estava no Avaí de Santa Catarina. Ele tinha vindo do futebol português pro Avaí e agora saiu do Avaí e voltou pro futebol português. Foi jogar no Casa Pia de Portugal. O Santos confirmou duas contratações, né? Uma que de fato foi acertada nesse último dia da janela de transferência e a outra que já estava acertada há um bom tempo, né? O atacante de Gâmbia, Youssoufa Niger, fechou com o Santos. Esse já estava acertado há um bom tempo, mas só foi oficializado, pelo que eu entendi, ontem. E Luan Pérez fechou por 4 anos com o Santos, o zagueiro que chega do Fenerbahçe da Turquia e é repatriado pelo clube santista. Como falei, fechou com o Santos por 4 temporadas. Vamos em frente. Vamos lá, gente, com mais situações. O Estrela Amadora de Portugal oficializou a contratação do jogador Igor Jesus, que chega do Flamengo. O Ludogorets, da Bulgária, oficializou a contratação do jogador Eric Marcos, que chega do Vasco da Gama. Vamos lá, gente, mais situações por aqui nesse último dia da janela. O Náutico oficializou 2 renovações de contrato para a próxima temporada e um empréstimo. Renovou o contrato com o lateral aqui, vamos ver, é lateral. Luiz Paulo, até dezembro de 2025, né? Vai o novo contrato desse lateral com o Náutico. E também renovou o contrato até o final da Série C do Campeonato Brasileiro da próxima temporada com o volante Souza. Ele renova o contrato com o Náutico também. E o empréstimo que o Náutico oficializou foi justamente o do Souza, que até o final dessa temporada vai atuar no Amazonas, na Série B do Campeonato Brasileiro. Voltará para o Náutico no início da próxima temporada. Como falei, ele renovou com o Náutico, né? Até o final da Série C do Campeonato Brasileiro. Outra situação. Bom, gente, o Náutico também oficializou dispensas, né? Jogadores que não vão ficar para a próxima temporada. O Diego Matos, lateral. Danilo Belão, lateral. Lucas Maticoli, goleiro. David, goleiro. São 4 jogadores que não vão ficar no Náutico para a próxima temporada. Falando também do esporte, gente, para não deixar de falar também do Esporte Clube do Recife, né? Aproveitando que eu estou falando dos clubes pernambucanos, o Esporte tentou a contratação de Jonathan Cafu, atacante do Cuiabá, no último dia da janela de transferências, não obteve sucesso, beleza? E o Pepa Rodrigues, que é o novo treinador do Esporte, mas, vírgula, né? Porque ele não foi oficializado, né? Como novo treinador do Esporte, mas ontem já estava na Arena Pernambuco assistindo o jogo do clube contra o Ituano, né? Que daqui a pouco eu vou comentar esse jogo aqui pela Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o Pepa Rodrigues já chegou e deve ser oficializado no começo da tarde de hoje, como novo treinador do Esporte Clube do Recife, o português Pedro Miguel Rodrigues, beleza? O Pepa. Vamos em frente, gente. Vamos lá, gente. O Famalicão, clube português, né? Clube de Portugal, fechou a contratação de Léo Help, zagueiro. Pelo que eu entendi, é brasileiro, tá? Fechou com o Famalicão de Portugal. O Al-Shabaab da Arábia Saudita fechou em definitivo a contratação de Robert Renan, zagueiro que estava emprestado pelo Zenit da Rússia ao Inter de Porto Alegre e agora vai jogar no Al-Shabaab da Arábia Saudita. Vamos lá, gente, para as 2 últimas notícias. Ângelo Gabriel, esse jogador cria da base do Santos, está no Chelsea, estava encostado. O Chelsea pagou 15 milhões de euros para tirá-lo do Santos
e agora recebeu 23 milhões de euros. O Al Nassr, da Arábia Saudita, fechou a contratação do jogador Ângelo Gabriel. Esse jogador é o mais novo reforço do Al Nassr. Luizito Soares, aquele mesmo, uruguaio, né, o mordedor, como é chamado, né? Bom, gente, ele ontem falou em entrevista que o jogo Uruguai e Paraguai, na próxima sexta-feira, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, será seu último jogo com a camisa da seleção uruguaia. Ele está se aposentando da seleção do Uruguai, gente. O atacante Luizito Soares. Vamos em frente. Gente, para fechar minha parte, comentando o jogo Sport 3 Ituano 2 pela Série B do Campeonato Brasileiro, o jogo acontecido ontem na Arena Pernambuco, o Sport não vencia um jogo há 3 rodadas na Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, gente, o jogo foi cheio de situações, cheio de viradas. Foi um jogaço. Do âmbito de gols, foi um jogaço. Do âmbito de falhas, um jogo bem complicado de se ver. Vamos lá, galera. O Ituano abriu 1-0 com menos de um minuto. José Aldo, uma bola cruzada para a grande área. Menos de um minuto de jogo, fez 1-0 para o Ituano. Dali em diante, o Sport partiu para cima. E logo aos 10 minutos, empatou com Chico, o zagueiro de cabeça. Vale dizer que os 3 gols do Sport foram... como é que eu posso dizer... começaram, né? Em lances de bola parada, beleza? O Sport empatou com o Chico e começou a criar chances. O Ituano também criou. O Ituano teve chance de fazer 2-1, tá? Vale dizer. Tava um jogo bem equilibrado. E, bom, o Sport meteu a bola na trave, pressionou, mas o primeiro tempo acabou mesmo 1-1, tá? E o jogo bem equilibrado no primeiro tempo, na verdade. Não teve ninguém muito superior, não. No segundo tempo, o Sport partiu mais ainda para cima. Partiu com tudo para cima, num pênalti, que é um lance interpretativo, de fato, mais um daqueles lances interpretativos. O pênalti foi marcado e o Zé Roberto, que entrou no lugar do Gustavo Coutinho, né, atacante que veio do banco, o Zé Roberto, bateu o pênalti e fez 2-1 para o Sport, logo aos 23 para 25 minutos do segundo tempo. Dali em diante, o Sport se tranquilizou. Em mais uma bola parada, um cruzamento, o Zé Roberto marcou o terceiro gol, ali marcando 3-1 para o Sport. No final do jogo, o Ituano ainda diminuiu, num passe genial do Felipe. Tô ironizando, né, gente? O volante do Sport deu um passe à la Iniesta pro atacante do Ituano, que acabava de entrar, o Álvaro, que até já passou pelo Náutico aqui em Pernambuco, passou pelo Salgueiro aqui em Pernambuco também. Deixar lá o segundo gol do Ituano. O jogo acabou 3-2 para o Sport mesmo. Foi um jogo... ofensivamente o Sport saiu bem. Defensivamente, novamente, com várias falhas mesmo. Mas voltou a vencer, isso foi muito importante. Chegou aos 35 pontos, fica a 4 do G4, né? E tem 2 jogos a menos ainda a fazer. Então o Sport tá ali na briga, tá na perseguição, né? Na Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, galera, abraço a todos. Até a próxima. Deixem um like aí e valeu!